Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pagar o INSS, se pode ser considerado um bom negócio para algumas pessoas, principalmente para aquelas que não possuem outra forma de contribuição, previdenciária e desejam o que? Garantir uma renda futura após a aposentadoria. Então, ao pagar o INSS, a pessoa está contribuindo para o regime geral de Previdência Social, que é o RGPS. E caso cumpra os requisitos legais, poderá ter direito a benefícios como aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, pensão, auxílio acidente, salário maternidade. Então, é importante a gente destacar que o valor da aposentadoria recebida pelo trabalhador, ela pode variar bastante, dependendo do tempo de contribuição daquela pessoa, do valor que ela pagou as contribuições e o tipo do benefício, Então, só para que vocês possam ter uma ideia como é rápido o retorno de pagar o INSS, vamos dar um exemplo da dona de casa, ou o MEI, tá? Que ambos pagaram, vamos por 15 anos, o valor de 5% do salário mínimo. Sabe em quanto tempo eles recuperam o valor pago? Em 9 meses. É isso mesmo, 9 meses. É fácil fazer essa conta. Em 2023, o valor do salário mínimo é R$ 1.302 e a dona de casa e o MEI recolhem 5%, que representa o valor mensal de R$ 65,10. Então, por 15 anos ou 180 meses, você multiplica 65,10 por 180 meses e chegamos no valor de R$ 11.718, que dividido por 1.302, o resultado é 9. Ou seja, em 9 meses, a dona de casa ou o MEI recupera todo o valor pago ao INSS. Bom, vamos ver em quanto tempo o contribuinte de baixa renda recupera o valor pago. Bom, o contribuinte de baixa renda é aquele que só presta serviço para a pessoa física e que recolhe 11% do valor do salário mínimo. Bom, em 20 meses a pessoa recupera o que pagou ao INSS. E o contribuinte individual que se aposenta por idade, que recolhe 20% do valor do salário mínimo, e o raciocínio é o mesmo. Então, a gente pega o valor de 260,40, que é o valor do recolhimento, multiplica por 180 meses, que a gente vai chegar ao valor de R$ 46.872, que divididos por 1.302, que é o valor do salário mínimo, a gente obtém um resultado de 36 meses. Essa pessoa vai recuperar tudo que pagou em 3 anos. E aí, você ainda acha que é ruim pagar o INSS? Te provei por A mais B que não. Bom, agora a gente vai tratar das dúvidas mais comuns quando a gente fala em INSS. Eu posso me aposentar e continuar trabalhando e recolhendo ao INSS? Isso vai aumentar o valor da minha aposentadoria depois? Após se aposentar, a pessoa pode continuar trabalhando desde que seu benefício ele não tenha sido concedido por invalidez. Porém, os recolhimentos feitos ao INSS após se aposentar não serão contados para aumentar o valor da aposentadoria do segurado, tá? Até que lei venha nesse sentido. Uma outra dúvida muito comum é, durante muito tempo recolhi o INSS sobre o teto. Hoje eu recebo um pouco mais de um salário mínimo. Qual a razão?
Bom, o motivo de uma aposentadoria, a pessoa que pagou, né, contribuições maiores, recebeu um pouco mais que o salário mínimo, depende do cálculo, né, da aposentadoria. Pode ter sido aplicado o fator previdenciário, que é um redutor de benefício de quem se aposentou jovem, mesmo após anos de trabalho. Né? Os recolhimentos maiores também podem ter sido feitos antes de julho de 94 e aí não entraram no cálculo. Uma outra possibilidade é uma redução na sua média salarial ao longo dos anos em que contribuiu para o INSS. Isso poderia ter acontecido caso você tenha períodos em que recebeu salários mais baixos ou se ficou desempregado por algum tempo. E também é possível que haja outros fatores envolvidos, como o tempo de contribuição, a idade em que você começou a contribuir e a quantidade de contribuições realizadas. Então, é preciso você fazer uma análise para saber se o cálculo da renda inicial está certo ou errado. E, além disso, os ajustes dos benefícios maiores nos últimos anos têm considerado apenas a reposição da inflação. Então, por um período, o mínimo teve aumento maior, né, um ganho real. E isso gerou um achatamento da renda de quem ganha mais. Bom, tem um filho com deficiência, né? Que é meu dependente. Se eu morrer, o INSS vai pagar benefício a ele por toda a vida? Sim, enquanto esse filho permanecer na condição da pessoa com deficiência, o INSS vai pagar. Então, mas os pais podem, desde já, cadastrá-lo como dependente no INSS. E a partir daí será realizada uma avaliação biopsicossocial a cargo de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Bom, outra dúvida, eu posso ser demitido perto de me aposentar? Bom, a estabilidade do trabalhador em vias de se aposentar depende da convenção coletiva de cada categoria profissional. Então, essa estabilidade ela não está prevista na legislação previdenciária nem na trabalhista. Então, há convenções firmadas entre patrões e que estabelecem, né, a estabilidade que estão para aqueles que estão há 12 meses de atingir as condições de pedir o benefício ao INSS, outras 18 meses e tem aquela ainda de 24 meses da aposentadoria. Seria uma espécie de acordo de cavalheiros. Então, portanto, essa questão ela deve ser analisada caso a caso. Se estiver em instabilidade, cabe ao funcionário comunicar à empresa. Bom, uma outra dúvida, a dona de casa se aposenta? Agora há pouco eu falei, né, da dona de casa que tem um retorno do valor pago ao INSS em 9 meses depois de se aposentar. Para ter direito a uma aposentadoria do INSS, a dona de casa ela precisa contribuir para a Previdência Social com uma alíquota que pode ser 5% sobre o salário mínimo nacional. Então, se ela pertencer a uma família de baixa renda, o equivalente a 65,10 por mês, ela paga em 2023. Nessa modalidade, ela precisa que ela seja inscrita no CAD Único, que é um programa social do governo federal, né? E tem a sua situação, ela precisa ter a situação atualizada nos últimos 2 anos. Então, sua renda familiar mensal deve ser de até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.604. E os valores recebidos do Bolsa Família não entram no cálculo da renda. Além disso, a dona de casa não pode ter renda própria de nenhum tipo. E o valor da aposentadoria concedida pelo INSS será de um salário mínimo, né? E hoje equivale a R$ 1.302. Outra opção de contribuição é a alíquota de 11%
sobre o salário mínimo para as donas de casa que não se enquadram em famílias de baixa renda. Então, recolhimento de R$ 143,22 por mês em 2023, que corresponde a 11% do salário mínimo. Aí também ela vai receber o salário mínimo quando se aposentar. Bom, vale a pena aumentar a minha contribuição para o INSS faltando pouco tempo para a aposentadoria? Muitos trabalhadores que se aproximam da aposentadoria têm dúvidas sobre recolhimentos. Então, antes de recolher, é necessário você fazer o cálculo do impacto que o aumento da contribuição fará no resultado final do benefício. Então, vale lembrar que com a reforma da Previdência, né, que foi promulgada em novembro de 2019, o cálculo da aposentadoria passou a considerar a média de 100% de todos os salários de contribuição desde julho de 94 em diante. Então, assim, aumentar a contribuição faltando pouco tempo talvez não faça diferença significativa na média final, ou seja, você pode pagar muito para receber pouco. Bom, é verdade que o INSS não transforma auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, atualmente chamada, né, de aposentadoria por incapacidade permanente. Se a pessoa ainda for muito jovem, né, a pessoa fica em dúvida, mas se ela é muito jovem, vai transformar? Não é verdade que não transforma se ela é muito jovem? Não tem nada a ver. A perícia médica da Previdência Social, se ela concluir que o trabalhador está incapaz, total e definitivamente para o trabalho, sem chance de reabilitação profissional, né, aquela pessoa, adaptação para exercer outra atividade laboral, o trabalhador afastado pode sim ser aposentado por invalidez, independentemente da idade que essa pessoa tiver. Mas essa conclusão vai sempre depender de uma análise pericial, tá? Então, a perícia que vai decidir. Bom, uma outra dúvida. Já tenho 15 anos de contribuição, preciso continuar contribuindo para me aposentar por idade? Precisar, você não precisa, mas é recomendado. Primeiro, em razão da qualidade de segurado, caso você precise de um benefício por incapacidade. Sem contar que a cada 12 grupos de contribuição, aumenta-se o percentual do valor da aposentadoria. Então, por isso, recomenda-se que a pessoa continue contribuindo. Recebo adicional de insalubridade, periculosidade. Tenho direito à aposentadoria especial? Nem sempre, cuidado com isso. Esse adicional é em razão da legislação trabalhista. Para o INSS, eu preciso comprovação de outros requisitos previstos em lei próprias de acordo a cada época, como, por exemplo, o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, né, que comprova a exposição a agentes prejudiciais à saúde. Após 1/1 de 2023, o PPP passou a ser digital. Então, basta você consultar o meu INSS que seu PPP estará lá. Bom, uma outra dúvida, meu benefício foi concedido há mais de 10 anos. Posso pedir revisão? Em regra, não cabe revisão, porque se aplica o prazo decadencial. Porém, cada caso é um caso, existem revisões específicas que não se aplicam o prazo de 10 anos. Então, você precisa consultar um especialista para dizer se cabe ou não alguma revisão. Bom, trabalhei sem registro. O INSS reconhece esse tempo para fins de aposentadoria? Não. O INSS irá exclusivamente pelas informações que constam no CNIS e na carteira de trabalho. Se forem fidedignas, isto é, se a carteira de trabalho não tiver rasura, estiver em ordem cronológica, aí tudo bem, pode entrar. Então, para comprovar esse período sem registro, o segurado precisa coletar documentos e testemunhas que seja reconhecido para aposentadoria. Bom, já entrei com processo judicial e perdi. Posso entrar novamente?
Só um profissional especialista vai poder te responder essa pergunta com propriedade, porque você precisa analisar o processo anterior para averiguar as possibilidades de um novo processo. Se foi extinto sem julgamento de mérito, até pode caber. O mais importante é não esconder do profissional essa informação, pois os sistemas da justiça hoje eles são totalmente automatizados e puxarão qualquer processo que já teve anteriormente. Então, se o profissional não foi informado do processo anterior ou não realizou suas próprias pesquisas, terá uma improcedência e até uma litigância de má-fé. Bom, estive exposto a agentes insalubres no meu ambiente de trabalho durante 10 anos. O que esse tempo muda na minha futura aposentadoria? O período especial ele pode ser transformado em comum até 13/11/2019, que foi a data que entrou em vigor a reforma da Previdência. Se esse período de trabalho for reconhecido como especial pelo INSS, haverá um acréscimo de tempo de 1/4 no caso do homem e 1,2 no caso da mulher. Ou seja, os 10 anos trabalhados se transformarão em 14 anos se o segurado for homem, ou 12 anos se a segurada for mulher. Qual a melhor regra que a pessoa pode se aposentar? Bom, cada caso é um caso, portanto, é recomendável buscar informações no INSS e até consultar um especialista em direito previdenciário para poder te ajudar. Assim, o segurado vai poder optar pela regra que for mais vantajosa, seja mais rápida ou a que pague um valor mais alto de aposentadoria. Bom, quem se muda para o exterior pode continuar contribuindo para o INSS para garantir os benefícios da Previdência Social? Pode. O segurado, ele pode contribuir como facultativo, quando ele não tem nenhuma atividade remuneratória aqui no Brasil, ele pode continuar contribuindo e depois vir pedir o seu benefício no Brasil. Bom, o aposentado tem que pagar o INSS? O aposentado ele precisa pagar o INSS só se ele continuar trabalhando. Portanto, será normal como todo empregado. Mas se o aposentado não trabalha, então não há contribuição previdenciária e, portanto, sem possibilidade de descontos a título de pagamento para o INSS. O que o aposentado não pode fazer? Bom, a primeira exceção, o aposentado por invalidez que retornar para o trabalho, ele pode ter o seu benefício cancelado. Além disso, quem se aposenta pela aposentadoria especial fica impedido de continuar trabalhando em atividades insalubres ou perigosas, porque ele recebeu um benefício antes do prazo, justamente para não trabalhar mais nesse tipo de atividade, tá? Bom, trabalhadores que se aposentam por invalidez na Previdência Social e necessitam de cuidados permanentes de outra pessoa, tem direito a algum acréscimo ou acréscimo de 25% no valor do benefício? Bom, o adicional ele está previsto no artigo 45 da Lei 8213 de 91, conhecido por auxílio acompanhante. Então, um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez é um abono para o aposentado que, por problemas de saúde, necessita de um cuidador. Somente poderá ser concedido se a pessoa receber a aposentadoria por invalidez e comprovar a necessidade de um cuidador para as tarefas do dia a dia, como alimentação, higiene. Bom, se você está com dúvidas, basta você mandar um e-mail para tatiana.r.m@uol.com.br, que assim que possível eu vou responder seu e-mail. Eu só peço um pouco de paciência, porque às vezes algumas pessoas elas acabam de mandar um e-mail
e elas ligam na sequência no escritório para saber se eu vou responder ou não. Então, não funciona assim. Você manda seu e-mail, que assim que eu tiver uma folguinha entre uma reunião e outra, ou um dia mais tranquilo, eu vou responder sim, com todo prazer. Não custa nada a gente ajudar os outros, né? Você pode ajudar, mas também você só não pode se atrapalhar com isso. Então, eu não posso interromper uma reunião para responder um e-mail de dúvida. Mas, com calma, eu respondo sim. Então, você mandou hoje, eu não tive hoje tempo para te responder, amanhã eu vou ter uma folguinha, eu respondo. Às vezes eu estou numa semana muito corrida, depois de uns 4, 5 dias eu respondo o e-mail, tá? Agora, não adianta você mandar o e-mail e já na sequência começar a telefonar cobrando, porque às vezes eu realmente não tenho tempo. Então, eu faço, assim que eu puder, eu respondo com todo prazer. Sou eu que respondo, não vai passar na mão de ninguém. Por isso que às vezes até demora um pouco, mas eu prefiro responder pessoalmente todas as dúvidas das pessoas, tá? Então, sou eu que respondo sim, e pode demorar um pouquinho, mas você aguarda que você vai ter respostas. Só não adianta me perguntar, olha, eu tenho 35 anos de contribuição, com quanto eu vou me aposentar? Eu não sei sua idade, eu não sei os valores que você contribuiu. Aí sim, nesse caso, a gente precisa fazer o cálculo para saber se você tem o tempo, se você pode se aposentar, qual é a sua idade. Tudo isso, a gente possui várias regras de transição, a gente vai verificar se você se encaixa em alguma ou se é melhor a regra definitiva. Enfim, a gente vai fazer um estudo do seu caso, verificar. Às vezes a pessoa senta comigo, ela nem sabia que ela tinha direito à aposentadoria do deficiente, porque ela tem problemas de saúde, tem problemas. Sexta eu atendi uma pessoa que tinha problemas, já fez cirurgia nos 2 joelhos, problemas seríssimos, tem escoliose e não comentou nada de problema de saúde. Então, é na reunião que a gente fica sabendo desse tipo de coisa e a gente pode utilizar isso no planejamento previdenciário, porque se você tem um problema de saúde desses, você pode se aposentar antes e com valor integral, dependendo do caso. Se for por tempo de contribuição do deficiente, o tempo de contribuição é menor e o valor da aposentadoria acaba sendo integral, a média dos salários de contribuição. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de fazer um planejamento. Então, por isso é importante, e talvez eu não possa te responder quando envolvam cálculos, mas uma dúvida sobre um direito eu respondo sim, sem problema algum. Tá bom? Então essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.